Olá, eu sou a Viviane, professora de espanhol, e a aula de hoje é sobre el alfabeto. Olá, olá. O alfabeto da língua espanhola é composto por 27 letras, e todas elas são femininas. Então, se eu quero me referir a alguma letra, eu devo dizer la A, la B, la C, e não masculinas como no português. Eu vou falar as letras e vou deixar um espacinho para que você possa repetir aí do outro lado. Então, você vai repetir o nome da letra e ver a sua grafia. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu vou falar como pronunciam essas letras. O A, diferente do português que tem as opções A e A, é somente aberto, só a opção A em espanhol. Então, A de Ana, bem aberto o som. A letra B, como em português, B de bonito. A letra C, se estiver com A, O e U, vai ter som de K, assim como em português. Casa, coche, cuidado. Se estiver com E ou com I, vai ter som de C mesmo. Cebolla, ciudad. No entanto, na Espanha, eles usam um sonzinho botando a língua nos dentes. Então, eles vão falar cebolla e ciudad dessa maneira. Cebolla, ciudad, como se fosse o TH do inglês. A letra D é como no português, exceto se ela estiver com o I. Se ela estiver com o I, não vai fazer o chiadinho como em português. Em português nós dizemos dia e em espanhol, dia. A letra E também é um pouquinho diferente do português, porque em português nós temos o E e o E. Em espanhol, somente o E fechadinho o som. Então, por exemplo, escuela, escuela. Ao início da palavra a gente não percebe tanto, mas ao final sim. Vejam a palavra café, café e não café como em português. A letra F, como em português também, felicidade, felicidade. A letra G, se estiver com A, O e U, vai ter som de G mesmo. Então, por exemplo, gato, gol, Gustavo. Agora, se o G estiver com E e com I, vai ter o som do RR da palavra carro, do português. Então, por exemplo, gente, gigante, é o mesmo sonzinho do RR do nosso carro, certo? O H não tem som, assim como em português. H de hombre e não hombre. Não tem som o H. O I como em português também. I de iglesia. La J vai ter som do RR do português, como na palavra carro, com todas as vogais. Por exemplo, J de justicia. A letra K é som de K mesmo, e ela é pouco usada em espanhol. Ela vai ser usada mais em palavras estrangeiras, em nomes próprios, como Karina. A letra L, ela vai ter o som de L mesmo. A única diferença é que no final de palavra a gente tem que pronunciar corretamente. Então, por exemplo, Lucia, começo de palavra como em português. Só que se for ao final, eu tenho que pronunciá-la. Veja que em português eu falo a palavra final com som de U. Em espanhol eu tenho que falar final, final, mal, com som de L mesmo. A letra M é como em português. M de Maria. A letra N, como em português também, N de nariz. Já a letra N, é uma letra do alfabeto, não é N com tio. Muitos alunos falam, é um N com tio? Não, é a letra N, porque o tio nem existe como acento ortográfico em espanhol. Então, a letra N se pronuncia como NH do português. Então, vejam a palavra ninho, ninho, como se fosse NH. A letra O é como a mesma história do E. Então, por exemplo, em português nós temos O e O. Em espanhol, somente o O com o som fechado. Então, O de ojo. Já a letra P, como em português, P de pescado. A letra Q, como em português, Q de queso. E a letra R, se ela estiver ao início de palavra, ela vai ser vibrante e forte. Então, por exemplo, Renata, Raul. Se tiver RR no meio da palavra, forte e vibrante também. Carro. Agora, se estiver apenas um R entre vogais, aí é um som tranquilinho, um som fraco. Então, por exemplo, caro, uma coisa que custa muito dinheiro. A letra S é o som do SS do português. Por exemplo, sonrisa, suerte.
A letra T, parecida com o português também, exceto com a letra I, como aconteceu com o D. O D com I é dia e não dia. A mesma coisa o T. Se ele estiver com I, não vai ser tia, e sim tia. A letra U, como em português. U de uva, a fruta. A letra UB, que é a letra do meu nome, a letra V, ela vai ter som de B. Então, por exemplo, Viviane, Bibiane, Bibiane. A letra UBW, o W, ela vai ser um pouquinho diferente. Se ela estiver com nomes próprios, geralmente de origem alemã, ela vai ter som de B também, como a letra UB. Então, por exemplo, Wagner. Mas, se ela estiver em outras palavras, pode ser que ela tenha som de GU, como, por exemplo, a fruta kiwi, kiwi. Mas a letra UBW é pouco usada, é mais nessas palavras com origem estrangeira ou estrangeiras mesmo. Já a letra Y, Y, pode ter som de I ou alguns outros sons, mas eu vou explicar hoje mais simplificado. Se estiver ao final de palavra, vai ter som de I mesmo, como lei, rei. Agora, se estiver no meio da palavra, pode ter mais de uma pronúncia, pode ser leyes, leges. E aí eu quero gravar um vídeo somente sobre a pronúncia do Y, que eu acho importante também. Mas para esse começo, se você pronunciar o Y como I, está certinho. E a letra Z, ela tem som de SS no português, então nunca vai ser som de Z, sempre som de S. Então vejam a palavra seta de sapato. Se escreve com Z, mas tem som do SS do português. Essas são as letras do alfabeto. Depois do novo acordo ortográfico da língua espanhola, as letras che e ele ou ele doble caíram de uso. Então vejam, a letra che, ela entrava como uma letra no alfabeto, só que agora ela se desmembrou, a gente fala CH. Mas essas duas letras juntas têm som de cha, cha. Por exemplo, chico, muchacho. Já o ele ou ele doble, como era chamado, que hoje se separa e se diz LL, essas duas letras têm várias pronúncias. E eu fiz um vídeo específico sobre isso. Ele vai ficar linkadinho aqui em cima para você poder ver. Bom, essas são as letras do alfabeto então. Elas são úteis em vários contextos, principalmente quando você precisa soletrar uma palavra. Por exemplo, você está em viagem, tem um sobrenome difícil de falar e eles podem pedir para que você deletreie, soletre o seu sobrenome. E aí é muito importante saber as letras corretamente para não se equivocar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixe um me gusta, se inscreva no canal para ajudar na divulgação, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. É isso, muitas gracias, adiós!